governo do primeiro-ministro Viktor Orbán, que estava no poder na Hungria há 16 anos, finalmente caiu. Com isso, espera-se que a situação política na Europa mude consideravelmente. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos conferir agora. Em 12 de abril, houve eleição geral na Hungria. Vamos analisar os resultados. O partido de oposição, Partido TISA, obteve 138 cadeiras, equivalente a 67,34%. A Aliança dos Jovens Democratas e o Partido Popular Democrata Cristão conquistaram juntos 55 cadeiras, 27,64%, enquanto o Movimento Nossa Pátria ficou com 3,02%. A Aliança dos Jovens Democratas, partido do primeiro-ministro Orbán Viktor, obteve só 55 cadeiras e foi totalmente derrotada. O partido TISA, mesmo sendo oposição, venceu com 138 cadeiras bem acima das 5 necessárias para entrar no parlamento. Isso tem grandes implicações. O presidente do partido TISA, Péter Magyar, afirmou que, com a vitória confirmada, o povo húngaro reescreveu a história, 23 anos após o referendo sobre a entrada na União Europeia. Ele destacou que a Hungria será uma forte aliada da União Europeia e da OTAN. Orbán Viktor parabenizou o partido vencedor e reconheceu a derrota. As eleições parlamentares húngaras atraíram atenção internacional por motivos claros. Desde que assumiu o poder em 2010, Viktor Orbán manteve-se no comando por impressionantes 16 anos, sendo responsável por mudar toda a estrutura política da Hungria. Este é seu segundo mandato, já tendo governado a Hungria antes, o que mostra seu longo tempo no poder. Ele próprio defendeu o conceito de democracia iliberal, escolhendo um caminho diferente da democracia liberal ocidental, e nesse processo expandiu sua influência sobre o judiciário, a mídia e todo o aparato administrativo. Especialmente no ambiente da mídia, formou-se uma estrutura em que os veículos pró-governo dominaram o mercado, e as vozes críticas foram gradualmente perdendo espaço, segundo avaliações. A sociedade civil passou a sofrer pressões ao se opor ao governo, e a comunidade internacional aponta que a democracia na Hungria retrocedeu visivelmente. Alguns especialistas e setores políticos classificaram o primeiro-ministro Orbán como líder autoritário, ou com tendências ditatoriais. Isso significa que a concentração de poder se intensificou e os mecanismos institucionais de controle foram enfraquecidos. No entanto, o ponto central deste caso é que esse sistema, mantido por tanto tempo, foi derrubado não por conflito armado ou golpe de Estado, mas sim por meio de uma eleição. Como se trata de um caso em que uma estrutura de governo autoritária foi derrubada pela escolha do povo, não só a Europa, mas todo o cenário político mundial está prestando atenção a esse resultado. Quem acompanha a situação internacional sabe disso. A Hungria, na Europa, muitas vezes teve postura tão pró-Rússia que suspeitaram que agia como espiã russa. Por isso, enquanto a União Europeia pressionava para apoiar a Ucrânia, a Hungria frequentemente se opunha à UE em várias questões, sendo vista dentro do bloco como uma espécie de rebelde. Além disso, também costumava se posicionar contra as sanções à Rússia. Por isso, as eleições gerais foram vistas como uma guerra por procuração entre Estados Unidos, Rússia e União Europeia. No entanto, faltando pouco para as eleições, Viktor Orbán começou a enfrentar uma série de crises graves consecutivas. O primeiro incidente foi a divulgação de um registro em que o ministro das Relações Exteriores da Hungria compartilhava e discutia com a Rússia o conteúdo de reuniões internas da União Europeia. Isso não foi apenas um erro diplomático, mas um caso que poderia ser considerado praticamente uma suspeita de vazamento de segredos de Estado, levantando dúvidas fundamentais entre o povo húngaro sobre para quem esse governo realmente está trabalhando. Especialmente porque o governo Orbán já vinha sendo criticado por sua inclinação pró-Rússia. Esse registro não foi apenas um escândalo, mas atuou como uma bomba que abalou a própria identidade do regime. A situação internacional também prejudicou Orbán. As tensões militares no Oriente Médio abalaram o mercado de energia, afetando diretamente a economia húngara. O aumento dos preços da energia alimentou a alta geral dos preços, e o peso do custo de vida disparou, chegando a um ponto de ruptura. Combinado com a recessão econômica que já durava alguns anos, a opinião pública de que não dava mais para aguentar começou a se espalhar rapidamente. Nessa situação, o primeiro-ministro Orbán decidiu apostar alto. Ele convidou pessoalmente J.D. Vance para a Hungria e pediu seu apoio na campanha eleitoral. À primeira vista, isso parecia um forte apoio diplomático. Isso porque era uma estratégia para unir a base conservadora através da aproximação com o grupo de Donald Trump. No entanto, esse cálculo estava completamente errado. Naquela época, o sentimento anti-americano estava crescendo rapidamente em toda a Europa. O governo Trump pressionava aliados com a política América em primeiro lugar e chegou a fazer declarações sobre territórios como a Groenlândia, aumentando a dúvida europeia sobre a confiabilidade dos Estados Unidos. A Hungria também aderiu à tendência. A visita do vice-presidente J.D. Vance ao país para participar da campanha eleitoral teve efeito oposto ao esperado.
Do ponto de vista do povo húngaro, parecia que um político estrangeiro estava interferindo nas eleições do país. E isso serviu como um estopim para que todo o descontentamento acumulado com o governo viesse à tona de uma só vez. Entre jovens e eleitores de centro, a dependência de forças externas gerou forte reação negativa e reduziu o apoio ao partido governista. O lado do Orbán esperava que, ao enfatizar a relação com o Trump, sua base de apoio se unisse, mas, na verdade, o resultado foi exatamente o oposto. A estratégia que pretendia aumentar a taxa de apoio acabou se voltando contra eles, causando um efeito contrário e fazendo com que o cenário eleitoral começasse a mudar rapidamente. Esse movimento também apareceu na taxa de participação, que foi de cerca de 74% nas eleições gerais da Hungria, o maior índice da história do país. Isso significa que foi uma eleição em que a raiva dos eleitores e o desejo de mudança foram expressos de forma muito intensa. Foi uma eleição que levou até mesmo aqueles que normalmente eram indiferentes à política às urnas, e o resultado acabou abalando o governo. No final, o governo de Orbán acabou desmoronando. Após as eleições gerais na Hungria, vários países europeus enviaram muitas mensagens para a Hungria. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, disse: "A Hungria escolheu a Europa." Ela deu boas-vindas, afirmando que um país voltou ao caminho europeu. O presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou que o resultado revela como o povo húngaro valoriza os valores da União Europeia e o papel da Hungria na Europa. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, afirmou que é um momento histórico para a democracia europeia. O partido TISA, responsável pela mudança de governo, destacou durante as eleições que alteraria profundamente a política externa da Hungria. Destacou como promessa central resolver conflitos com a União Europeia e retomar a cooperação, indicando o fim da diplomacia de confrontos entre Hungria e UE, que dura há mais de 10 anos. No centro disso está Péter Magyar. Ele declarou que vai recolocar a Hungria no centro da Europa e também demonstrou sua intenção de normalizar as relações com a OTAN. Essa declaração está sendo recebida de forma bastante positiva dentro da Europa. Até agora, sob o governo de Viktor Orbán, a Hungria vinha repetidamente colocando obstáculos às principais políticas da UE. Em especial, no que diz respeito ao apoio à Ucrânia e às sanções contra a Rússia, a Hungria atuou praticamente como um freio, o que resultou em frequentes atrasos nas tomadas de decisão dentro da UE. Com a mudança de governo, aumenta a expectativa de mudança na estrutura. Se a Hungria não for mais obstáculo, o apoio militar e financeiro da UE poderá ser implementado mais rapidamente. Isso pode significar uma mudança importante para a Ucrânia. Outro aspecto relevante é a relação com a Rússia, já que, sob Orbán, a Hungria foi vista como o país mais pró-Rússia da Europa. Claro, a troca de governo não permite reduzir rapidamente a dependência da Rússia, nem romper de imediato a postura pró-Rússia. Mudanças bruscas são difíceis. Mesmo assim, é muito provável que atitudes como defender abertamente a Rússia ou bloquear publicamente as políticas da UE, como acontecia antes, diminuam bastante. No entanto, ainda existem variáveis a serem consideradas. Na Hungria, ainda há certo sentimento anti-Ucrânia. Por conflitos históricos e questões com minorias étnicas, a Hungria não consegue apoiar totalmente a Ucrânia rapidamente. Portanto, é muito provável que o novo governo também adote uma estratégia diplomática de compromisso, priorizando a cooperação com a União Europeia, mas levando em consideração a opinião pública interna, em vez de se alinhar totalmente com a Ucrânia. Assim, embora a direção diplomática da Hungria esteja claramente mostrando sinais de mudança, a velocidade e o alcance dessas mudanças podem variar muito dependendo da situação política futura, das condições econômicas e do cenário internacional. Agora, o principal é que a direção mudou. E o quanto essa mudança continuará ficará mais claro com o tempo. O país que está vendo o resultado das eleições húngaras com mais desconforto é justamente a Rússia. Até agora, a Hungria era praticamente o único país dentro da União Europeia que representava de fato a posição da Rússia. Especialmente na questão energética, a Hungria manteve sua dependência do gás e do petróleo russos, colocando obstáculos contínuos às sanções da UE contra a Rússia e repetidamente dificultando o apoio à Ucrânia. Devido à Hungria, a Rússia contava com uma zona de amortecimento na Europa, mas a mudança de governo destabilizou essa estrutura. Com o novo governo deixando claro seu alinhamento pró-Europa, do ponto de vista da Rússia, aumentou muito a possibilidade de que o canal pelo qual poderia exercer influência dentro da Europa se enfraqueça significativamente. Especialmente porque, na estrutura de tomada de decisões da UE, muitas vezes basta um país se opor para que sanções ou apoios sejam adiados. A mudança da Hungria não é apenas uma simples alteração de direção diplomática, mas sim uma variável que pode impactar diretamente os resultados concretos das políticas. Todo esse movimento representa uma mudança bastante dolorosa para a Rússia, pois significa perder um ponto estratégico fundamental dentro da Europa que refletia indiretamente seus interesses. Assim, o resultado desta eleição é visto não só como mudança de governo, mas como possível ruptura na estratégia europeia da Rússia.